Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, tá certo? Hoje, em nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre a organização dos seres vivos, tá certo? Nós vamos falar sobre as células, os tecidos, órgãos e sistemas. Nós vamos explorar cada um deles, tá ok? Então, hoje mesmo nós vamos nos aprofundar bastante falando sobre as células. Você sabia que as células, elas são unidades básicas que formam todos os seres vivos? Você sabia disso? Então, desde os mais simples, como as bactérias, né, até os seres humanos e os demais vertebrados, tá certo? Então, todo ser vivo, ele apresenta pelo menos uma célula, certo? Que compõe o seu corpo. Então, nós podemos observar aqui que a forma e a estrutura das células, elas variam de acordo com diferentes grupos de seres vivos, né? Ou seja, no interior de cada uma delas, existem as organelas, como nós falamos nas aulas anteriores, né? São componentes com funções específicas que permitem que as células se nutrir, crescer e se reproduzir, tá certo? Já os vegetais, eles apresentam em suas células uma estrutura responsável pela fotossíntese, né? Que é o cloroplasto, tá certo? Desculpem. O processo, o que é isso? É o processo que ele fabrica o seu próprio alimento, tá ok? Então, agora eu gostaria que vocês observassem essa gravura aí, né? Você pode observar que no interior das células animais e vegetais existe uma região chamada de núcleo. Como você pode ver, essa partezinha que parece um carocinho, tá certo? É chamada de núcleo. Ela é responsável pelo quê? Fica o armazenamento, tá certo, gente? Ela fica armazenado e protege o material genético que se chama o DNA dos organismos vivos, tá certo? Esse componente, gente, ele é responsável por comandar todas as atividades celulares, tá ok? Então, nas células das bactérias, o núcleo não é encontrado, sendo que o material genético, nesses casos, se encontra espalhado por todo o interior da célula, como você pode observar aí, tá ok? Tudo ok? Até aqui falando sobre as células, sobre o núcleo. Agora nós vamos passar adiante, tá certo? E nós vamos falar sobre os organismos unicelulares e os pluricelulares, que também hoje nós podemos ver que é uma revisão, porque nós já estudamos a respeito tanto dos organismos unicelulares e os pluricelulares, tá certo? Então, os seres vivos, gente, eles podem ser classificados de acordo com o número de células que eles apresentam, né? Aqueles formados por apenas uma célula são classificados como unicelular, certo? Por quê? Porque possui a única célula. Pode representar também este grupo as bactérias, tá bom? Alguns protozoários, as microalgas e determinados fungos também, tá ok? Então, nós podemos observar aí, olha, em uma parte, né, do corpo do organismo humano, esses seres aí. Então, a única célula presente nos organismos unicelulares, preste bastante atenção, é capaz de realizar todas as atividades necessárias à sobrevivência do ser vivo, como nutrindo, né? É capaz de nutrir, de respirar e de excretar as substâncias, ou seja, jogar aquilo que não funciona mais fora, né? Então, além dos unicelulares, nós temos também os organismos pluricelulares, né? O que é isso, professora? Estes seres, gente, eles podem ser representados por certos fungos,
todos os vegetais, tá bom? E os animais, tanto os invertebrados como os vertebrados, tá ok? Então, nos pluricelulares, grupos diferentes de células, elas se organizam em estruturas mais complexas. Qual é a finalidade? De realizar as diferentes atividades do metabolismo do indivíduo. Ou seja, existem células organizadas e também responsáveis pela digestão, pela respiração, pela reprodução e demais atividades do corpo do ser humano, tá certo? Dos seres vivos. Então, vamos adiante. Agora você pode observar aí essa sequência, tá certo? Então, a organização dos seres vivos, ela apresenta diferentes níveis que estabelecem nessa sequência aí que eu coloquei nesse gráfico. Aí vem as células, você pode observar que as setas, elas indicam, ó, células, tecidos, os órgãos, os sistemas e organismos, tá certo? Esta sequência, será que ela seria possível em seres unicelulares? De modo algum, gente, certo? Ela não poderia nos seres unicelulares. Então, agora, nós vamos passar para os tecidos, tá certo? Então, os tecidos, como você pode observar aí na gravura, são formados por um conjunto de células, tá certo? Que se organiza para desempenhar determinada função. No corpo humano, por exemplo, podemos identificar 4 grandes grupos de tecido. O conjuntivo, né, epitelial, nervoso e o muscular. Sendo que o tecido conjuntivo é subdividido nos tecidos ósseo, certo? Preste bastante atenção, ó. Ele é subdividido, ó, nos tecidos ósseo, sanguíneo, cartilaginoso, adiposo, né? Que são as gorduras. Tá certo, gente? Agora vamos passar adiante. Agora nós vamos falar sobre os órgãos. Mas o que são os órgãos mesmo, professora? Você pode observar aí na gravura um pedaço de pele, certo? Que eu coloquei aí para destacar, tá certo? A pele, gente, ela é formada pelo conjunto de tecidos epitelial e conjuntivo, tá certo? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esses órgãos. Então, os órgãos, eles são formados por conjuntos de tecido que juntos eles desempenham a mesma função. Assim como as células, os órgãos apresentam funções específicas e eles podem ser constituídos por um ou mais tipos de tecido. Então, eu coloquei aí a gravura da pele, né? Porque a pele, vocês sabiam que é o maior órgão do corpo humano e que é formado, como eu já havia dito, ó, pelo conjunto dos tecidos, né? Epitelial e o conjuntivo, tá certo? Então, você pode observar aí, ó, essa lógica, né? O conjunto dos tecidos musculares, né, se formam, aí formam o quê? Aí vem os músculos, os tecidos ósseos, formam os ossos e assim por diante. Tá ok? Agora vamos falar um pouco sobre os sistemas. Essa aula é um pouco extensa, tá certo, gente? Mas eu vou tentar resumir o máximo que eu posso. Então, já os sistemas, como nós podemos observar aí na nossa gravura e na página 7 do seu livro, são formados por um conjunto de órgãos. Como é que ele atua? Juntos para a realização de uma mesma função. Por exemplo, o sistema circulatório, por exemplo, ele é formado pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos, que esses vasos, eles incluem o quê? As artérias, os vasos e capilares, tá certo? E tem como função transportar as células e substâncias para todas as partes do corpo. No corpo humano também nós podemos citar ainda os sistemas, né? Que nós também já estudamos, ó, que é o digestório, muscular, ósseo, endócrino, que é o hormonal, né, representado pelo sistema hormonal, excretor e entre outros, tá certo, gente?
E para nós concluirmos, eu vou falar sobre o organismo. Mas o que é o organismo mesmo, professora? Os organismos, eles são formados pelo conjunto de sistemas que possuem, tá certo? O número de sistemas não é o mesmo para todos os seres vivos, preste bastante atenção. Por exemplo, de algo, uma lombriga, por exemplo, tem um menor número de sistemas que uma ave. Assim também, nós podemos perceber o quê? Assim como uma alga, também ela possui menos sistemas que uma árvore frutífera, tá certo? Como vocês podem observar aí na nossa foto, tá bom? A foto de um pé de acerola, tá certo? Na minha casa também tem um pé de acerola muito bonito que produz vários frutos como esse que vocês estão vendo aí, tá certo, gente? Eu espero ter contribuído com vocês, que vocês possam fazer a leitura dessas páginas. Um grande abraço e até a próxima aula.